Agora nós vamos ver sobre o processo administrativo. Como é que ocorre cada etapa desde o cometimento da infração até a aplicação das penalidades. Antes de qualquer coisa, eu quero mostrar para vocês que esse processo ele pode ser observado em 4 fases. Eu não sei se dá para vocês verem, mas está aqui num verde bem clarinho, e agora um azul, depois um lilás e por último vermelho. Esse clarinho, esse fundo que eu desenhei aqui é só para a gente separar as fases aqui. Tudo começa com a infração, o cometimento da infração. O condutor cometeu a infração e o agente que está fiscalizando, seja ele servidor civil ou policial militar, viu, flagrou o cometimento dessa infração e fez o quê? Preencheu a autuação, lavrou o auto de infração. Qual é o próximo passo aqui do processo? É esse agente fiscalizador encaminhar esse auto de infração para a autoridade fazer análise de consistência. A autoridade vai receber esse auto, vai analisar e, se considerá-lo inconsistente ou inválido, ele vai arquivar o auto de infração e o processo terá sido encerrado nessa etapa. Mas se porventura a autoridade de trânsito, analisando a autuação feita pelo agente, considerá-la consistente, válida, o próximo passo é notificar o infrator da autuação. Vejam, notificar, avisar o infrator sobre a autuação. A partir de aí, o infrator receberá em seu endereço, seu domicílio, essa notificação, certamente via correios, e não sendo ele o infrator, pode ser que o veículo estivesse emprestado para alguém, ele terá então que apresentar o infrator, e ele tem um prazo para fazer isso. Qual o prazo que ele tem para apresentar o infrator? 15 dias. Mas se era ele mesmo quem estava conduzindo o veículo, ele não vai ter que apresentar infrator. Então ele vai fazer o quê? Ele pode, ele não é obrigado, mas ele pode apresentar junto à autoridade de trânsito a chamada defesa prévia. Qual o prazo ele tem para poder fazer essa defesa prévia? Também 15 dias. A autoridade de trânsito vai receber essa defesa prévia e vai analisá-la. Se considerar válida, vai fazer o quê? Arquivar o processo, encerrando-o nessa etapa. Mas há também a possibilidade da autoridade, analisando a defesa, indeferi-la, não aceitar a justificativa apresentada pelo condutor. Neste caso, ele vai notificar o condutor da penalidade. Veja, aqui na primeira notificação, o condutor ainda não havia sido penalizado. Ele foi apenas avisado que existe um auto de infração contra ele, onde ele tem 15 dias para apresentar o infrator, caso não fosse ele que estivesse dirigindo, ou 15 dias para apresentar a defesa prévia. Ele pode simplesmente ignorar essa fase, nem apresentar infrator, nem apresentar a defesa prévia, o que faria com que da notificação do auto de infração já viesse diretamente para a notificação da penalidade. Mas se ele opta por apresentar a defesa, e essa defesa foi indeferida, não foi aceita, então vai existir a notificação da penalidade. Nesse momento, a autoridade avisa o condutor que a defesa prévia dele não foi acatada e está avisando ele sobre a aplicação da penalidade. Aí vem a próxima fase, que é o recurso a JARI. JARI, para quem assistiu a aula sobre órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, sabe que é o colegiado responsável por julgar os recursos contra a aplicação das penalidades de trânsito. Então, o condutor, já notificado da penalidade, não vai pagar essa multa, ele vai apenas recorrer à JARI. Qual o prazo que o condutor tem para fazer esse recurso? Aqui são 30 dias. Compreendido? 15 dias é para apresentar defesa prévia contra a autuação. Para apresentar recurso contra a notificação da penalidade, 30 dias. A JARI vai julgar também em 30 dias e, julgando válida ou acatando, aceitando o recurso do condutor infrator, vai exigir o arquivamento desse auto de infração. Observem que nessa fase, mesmo que a JARI aceite o recurso do condutor e opte pelo arquivamento,
A autoridade de trânsito, nessa fase, pode entrar com contra-recurso junto à Jari, solicitando a revisão desse julgamento, o que muitas das vezes pode retornar com o processo e o processo ter continuidade. Ou simplesmente a Jari não acata o recurso do condutor, entende que não foi legalmente justificada a sua infração e indefere o recurso, não aceita. Se a Jari não aceita, o condutor pode simplesmente pagar a multa e encerrar o processo. Ou recorrer em última instância aos órgãos normativos de trânsito. Observe que aqui nós temos recurso ao CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, temos recurso ao CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, e aqui esse recurso também poderia ser apresentado a um colegiado especial da Jari. Em âmbito federal, por exemplo, se o processo ocorre em âmbito federal, foi aplicado pela Polícia Rodoviária Federal, só vai ser o CONTRAN quem julga em caso de suspensão do direito de dirigir com mais de 6 meses. Se for menos de 6 meses, vai ser um colegiado especial que vai julgar esse recurso em última instância. Então, além do CONTRAN e CETRAN, nós temos também essa hipótese de um colegiado especial da Jari estar fazendo esse recurso em última instância. Se esse recurso for acatado em última instância, o processo será arquivado e encerrado. Se não for acatado nessa última instância, ocorrerá então a aplicação das penalidades e aí sim o processo estará administrativamente encerrado. Observem que em nenhuma das fases o condutor é obrigado a pagar a multa para depois recorrer. Há tempos atrás até existia. Para recorrer em última instância, ele deveria primeiro recolher o valor da multa para depois fazer esse recurso. Atualmente não. Mas em contrapartida, ele optando por não pagar a multa para depois recorrer, ele vai deixar extrapolar o prazo de vencimento da multa, o que vai fazer com que ele perca o desconto de 20% concedido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Vocês vão ver mais adiante, no decorrer da nossa aula, que multas pagas até a data do vencimento têm desconto. E quando o condutor opta por fazer o recurso em última instância, sem fazer o recolhimento da multa, ele na verdade está abrindo mão desse desconto. E caso ele venha ter o seu recurso indeferido, ele vai ter que pagar a multa no valor integral. Aqui, o prazo para o recurso em última instância, eu não coloquei aqui para vocês, mas também são 30 dias. E os recursos também, em última instância, serão julgados dentro do prazo de 30 dias para o encerramento do processo. Na verdade, sempre a gente vai se deparar aí com prazo de 30 dias. Só nessa fase aqui mesmo, que é a fase da notificação da autuação, ainda não é a penalidade, é que nós temos aí prazos de 15 dias que são para apresentar o infrator e apresentar defesa prévia junto à autoridade competente. Então eu acho interessante aqui o passo a passo do processo. Caso vocês não tenham entendido muito bem, normalmente da primeira vez a gente não consegue articular aí todas as ideias desse processo. Simples, só voltar à aula, assistir mais uma vez ou duas vezes e vocês vão entender direitinho esse passo a passo e os prazos previstos para cada etapa do processo administrativo.